Pessoal, meu nome é Lohan e eu vou fazer aqui a correção com vocês da semana 1 das atividades complementares, tudo bem? Então vamos lá. A questão 1 da semana 1 diz o seguinte: ela pede para calcular, ela fala o valor da expressão é, então ela quer que a gente calcule essa expressão numérica aqui. Então a gente tem que lembrar algumas regrinhas. Por exemplo, quando a gente pega uma expressão, tem ordens específicas que a gente tem que fazer, certo? Então, primeiro a gente tem que fazer as operações que estão em parêntese. Então, tá vendo que tem um parêntese aqui? Então, a gente tem que fazer primeiro essa operação. Depois a multiplicação ou divisão, que no caso tem uma multiplicação aqui. E aí sim a gente faz a subtração, que restou, certo? Então, a gente tem que seguir essa ordem. Primeiro os parênteses, depois multiplicação e divisão e por último soma ou subtração. Então vamos lá. Primeiramente fazendo a conta de dentro do parênteses. Então aqui dos denominadores a gente tem 3 e 2. Então a gente multiplica os dois para esse número ser comum para esses dois números. Quando a gente faz isso, a gente deixa o 6 aqui na base e vai fazer a regrinha para conseguir subtrair duas frações. 6 dividido por 3 vai ser 2. 2 vezes 2 é 4. Então você vai pegar um número, divide por ele e multiplica pelo de cima. E o resultado multiplica pelo de cima. No próximo caso vai ficar 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes menos 1 é menos 3. Então ficou 4 menos 3 aqui. Quando faz a continha fica 1 sobre 6. Então vai ficar 3 quintos menos 1 quinto vezes 1 sexto, que é o que estava dentro do parênteses, é o resultado. Agora a gente vai fazer a multiplicação. E a multiplicação de frações é muito tranquilo, é só a gente multiplicar o número de cima, que no caso é o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então vai ficar 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 3 vai ser 30. Então vai restar 3 quintos menos 1 sobre 30. Agora, a gente, se você reparar, o 30 e o 5 são divisíveis por 5. Então eu posso manter o maior número aqui, certo? Mantendo o maior número aqui, a gente vai fazer a mesma regrinha para subtração de frações. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 3 é 18. Então vamos lá de novo, ó. 30, pega o número, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Então vai ficar 30 dividido por 5, que é 6, 6 vezes 3, 18. O outro número aqui vai ficar 30 dividido por 30, vai ser 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Então 18 menos 1 fica 17, então a gente chega no resultado, 17 sobre 30. Então essa questãozinha é só para a gente treinar mesmo as propriedades das operações entre frações, né? Multiplicação, subtração. Tem outras formas de fazer aqui. Esse 6 aqui eu posso tirar o MC dos dois, que vai dar 6 também. Né? Essa outra, que é os casos que é um pouco mais difícil, que é os casos de subtração e soma de fração. Aqui, por exemplo, você pode também, não precisa tirar o MC, às vezes você pode olhar se os dois números são divisíveis. Por exemplo, o 5 é divisível por 5, por sempre. E o 30 é divisível por 5. Então você pode pegar o maior número entre eles para poder fazer a fração. Não precisa calcular o MMC. Mas se quiser também pode ficar à vontade para calcular o MMC, que você vai achar o mesmo número, praticamente o mesmo número. Agora vamos na questão 2. A questão 2 é o seguinte. Vou aproveitar as ofertas da semana do supermercado Carestesia, comprando uma unidade de cada mercadoria. Supermercado Carestia, na verdade. Ofertas da semana. O palmito de R$ 8,00, eles estão vendendo por R$ 7,10. A geleia de R$ 7,80, eles estão vendendo por R$ 7,20. E o azeite de R$ 12,50, eles estão vendendo por R$ 9,80. A pergunta é o seguinte: quanto vou economizar em relação aos preços normais? Então, para a gente fazer isso, a gente vai analisar quanto que ele vai gastar com os preços normais e depois com os preços com desconto da oferta. Então,
considerando que nem tá, como está falando aqui no enunciado, que ele vai comprar uma unidade de cada mercadoria, então como ele vai comprar uma unidade de cada mercadoria, a gente vai calcular primeiro uma unidade somando todos quando o preço está normal, né, quando não está em oferta, e depois quando está com desconto. Então primeiro somando os preços normais vai ficar 8 mais 7,80 mais 12,50, que é o que está aqui, 8 mais 7,80 mais 12,50. Eu fiz a continha aqui do lado para a gente fazer, então vai ficar 0 mais 0 mais 0 é 0. 0 mais 8, 8. 8 mais 5 é 13. Então deixo 3 aqui e sobra um lá para cima da próxima casa. 1 mais 8 é 9. 9 mais 7 é 16. 16 mais 2 é 18. Então deixo 8 aqui e sobra 1 para a outra casa. 1 mais 1, 2. Então a gente tem que normalmente nos preços normais, se a gente comprar uma unidade de cada mercadoria, a gente vai gastar R$ 28,30. Agora vamos calcular se com o preço em oferta. Então vai ser 7,10 mais 7,20 mais 9,80. Que a gente vai comprar uma unidade de cada produto. Então fazendo a continha aqui de novo, 0 mais 0 mais 0, 0. 1 mais 2 é 3. 3 mais 8, 11. Então deixo 1 aqui e sobe 1. Então deixo 1 aqui e sobe 1. Aí vai ficar 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 9, 24. Então vai sobrar 24. Aí lembrando, na soma a gente tem que colocar as duas casas de vírgula. Uma vírgula em cima da outra. E aí contar as casas que tem antes da vírgula e colocar no resultado. Aqui do mesmo jeito. Uma vírgula em cima da outra para somar. E aí no resultado aqui a gente conta o número de casas que tem antes da vírgula aqui e coloca. Caso são duas, então é uma, duas. Então a gente tem que com as ofertas a gente vai pagar R$ 28,30 se a gente comprar uma mercadoria de cada. E sem as ofertas, na verdade, e com as ofertas a gente vai pagar R$ 24,10. Então, para saber quanto que vai economizar, a gente vai fazer o preço normal menos o preço com oferta. Então vai ficar 0 menos 0 é 0, 3 menos 1 é 2, 8 menos 4 é 4 e 2 menos 2 é 0. Então, contando as duas casas aqui, depois a vírgula, a gente vai economizar R$ 4,20 se a gente comprar esses produtos aí na promoção, nessa oferta da semana. Questão 3. Aldo entrou em uma loja de informática e viu o cartaz abaixo. Promoção arrasadora. Somente hoje você paga apenas 50% do valor da etiqueta. Aldo aproveitou essa promoção e comprou um computador cujo preço marcado em sua etiqueta era R$ 2.680. Quanto Alda pagou por esse computador? Então a gente tem o seguinte. A questão diz que ela vai pagar metade. 50% é metade do valor, né? 50 mais 50 é 100% do valor. Então 50% é metade. Então ela está falando que vai pagar metade. Então o que é 50%? É 50 por 100. Certo? Simplificando essa fração, a gente tem 1 sobre 2. Então, nada mais, nada menos, a gente vai multiplicar o preço do computador, que deu que é 2.680, vezes 1 sobre 2, que significa 50%, para saber quanto que a gente vai pagar nele. Então, multiplicando 2.680 por 1, vai ficar 2.680 sobre 2. Porque a multiplicação de frações, a gente multiplica o de cima por cima, e o de baixo aqui, vamos imaginar que tem 1 aqui embaixo dos 2.680, 1 vezes 2 é 2. Então a gente vai fazer essa conta de divisãozinha aqui. Então 2.680 dividido por 2 vai ficar o seguinte. Tem o número 2 aqui. Então eu vou colocar 1. Então ficou 1 vezes 2, vai dar 2. Subtrai vai ficar 0. Vou descer o 6. Número 6. Então colocando 3 aqui vai ficar 2 vezes 3. 6 menos 6 vai dar 0. Descendo 8 novamente. O número novamente, descendo 8. Coloca 4 aqui, vai ficar 4 vezes 2, 8, 0.
Tem um zero aqui, a gente desce um zero e coloca um zero aqui. Então a gente vai ter que 2.680 dividido por 2 vai ser 1.340. Então, sendo assim, o preço que essa moça vai pagar aí, a Alda vai pagar pelo computador de 2.680 com 50% do valor da etiqueta, ela vai pagar R$ 1.340. Questão 4. Questão 4, ela só quer saber alguns conceitozinhos básicos. Então, está perguntando: que ideia, ponto reto ou plano, você tem quando observa a cabeça de um alfinete? Então pensa, você pegar um alfinetezinho, colocar ele com um bico de frente para você. Ele vai ficar parecendo, ó, um pontinho assim, ó. Colocar o alfinete com um bico de frente para você, a cabeça do alfinete vai ficar parecendo um ponto. Então a ideia que a gente lembra quando a gente tiver a cabeça do alfinete é um ponto. O piso da sala de aula. A gente tem que o piso da sala de aula vai ser uma coisa meio assim, ó. Vai ser uma coisa meio assim. Então essa ideia aqui é a ideia de plano, né? Não parece um ponto nem uma reta, é um plano. O encontro de duas paredes. Então vamos supor, tem uma parede aqui e outra parede aqui do teto. Elas vão se encontrar aqui assim, ó. Essa vai ser o encontro delas, que é uma parede encontrando com a outra. Então repara, isso aqui, ó, tem uma ideia de uma reta, certo? Uma corda de violão bem esticada. Então quando você estica a corda, ela fica bem esticada, ela fica também parecendo uma reta. Um grão de areia. Um grão de areia são pequenininhos, parecem pontinhos. Se a gente for pegar na mão assim, depois vai indo a areia, deixando um grãozinho de areia, fica parecendo um ponto. E um campo de futebol também tem a ideia de plano, que vai ser uma coisa assim, né, vista de cima. Então, parece um plano. Então essa foi a correção das atividades complementares da semana 1. Semana 1 das atividades complementares do sexto ano de matemática. A gente se vê na próxima, viu? Tchau, tchau.